Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sofia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro extremamente tocante e necessário, maravilhoso, acho que a gente tenha contato justamente com essa parte podre da história do Brasil. Então, para que isso não se repita, né? Será que ainda está acontecendo essas coisas em lugares do mundo? Sim, a luta antimanicomial no Brasil ainda é muito persistente, né? E a gente ainda tem manicômios realmente solta por aí que tratam pessoas com problemas mentais. E aqui justamente a gente vai ver que mais de 70% das pessoas que estavam internadas lá não tinham justamente uma questão psicológica, não tinha nada, eram pessoas que eram meio que indesejadas, então eram pessoas homossexuais, alcoólatras, aqui ela usa outro termo, eu não sei se é porque o livro é meio antigo, ou se o termo alcoólatra é errado, eu não sei exatamente, mas enfim, eram pessoas que eram indesejadas, assim, pela família, então às vezes tem um caso muito triste aqui que vai contar também, que é de uma empregada doméstica, que é estuprada pelo patrão, e eles mandam ela pra este hospício, tipo, e ela leva choque, e depois ela é afastada do filho por, tipo, décadas. Então, são tantas histórias, tipo, de vidas destruídas por causa não deste lugar exatamente, mas esse lugar simbolizou tantas coisas ruins, e que né, é uma rede muito maior, mas enfim. Eu vou falar hoje então do livro O Holocausto Brasileiro. Todos os livros dessa mulher têm títulos muito grandes, né? Então, Genocídio, 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Porque esse hospital, né, o nome inteiro do hospício é Hospital Colônia de Barbacena, que fica lá em Minas Gerais. E ele atuou por, tipo, décadas, várias décadas. Ele foi justamente aí, começou, né, a funcionar em 1903, mas com maior, porque ela fala algumas vezes, tipo, 5 ou 6 décadas que isso justamente durou, e foi em 1980 que justamente começaram a mudar algumas coisas, que, tipo, tem também a questão dos meninos de Barbacena, que eram crianças na época, né, e eles foram começando a, tipo, serem mandados para outros lugares, assim, né, desse quesito aí psicológico, mas, tipo, gente, faz muito pouco tempo, entende? Faz muito pouco tempo que, tipo, essas pessoas estavam literalmente sofrendo lobotomia. Tem casos aqui que fala, tipo, de crianças que estão tendo cirurgia no cérebro porque eles realmente achavam que ia dar em alguma coisa, sabe? Ou a questão dos banhos gelados também, né, que tipo, era uma tortura, né, porque a pessoa tava completamente debilitada. Aqui eu vou ler várias passagens, assim, que fala do quão desumano e horrível era aquela situação, que as pessoas estavam peladas, que as pessoas eles dormiam em feno, eles dormiam em capim, e justamente atraía mais inseto ainda. Então, tem umas fotos aqui muito, tipo, não pesadas, não tem nada, tipo, extremamente gráfico, assim, durante as fotos do livro. Mas tem uma que fala de uma criança, que a criança tá, tipo, coberta de mosca. Ou, tipo, de uma mulher que tinha ficado grávida e ela tinha coberto a barriga com as próprias fezes para as pessoas, tipo, não machucarem ela e ela ter um aborto espontâneo. Tipo, enfim, esse livro é muito forte, tem muitas histórias, assim, eu não vou conseguir passar por todas aqui, né? Esse vídeo não é, tipo, um resumo exatamente do livro, mas eu vou tentar passar um pouco do que foi ler tudo isso e ter contato com essa parte da história do Brasil, porque é simplesmente, assim, um sentimento de extrema. Tipo, não é nem questão, tipo, de descaso estatal, porque o Estado sabia o que eles estavam fazendo. E, justamente, eles conseguiam lucrar com isso. Então, aqui também vai falar da questão dos corpos que eram vendidos, né, dos defuntos que eram vendidos pra faculdade de medicina. E aí, eu quero fazer medicina. Então, tipo, eu conhecia todas as faculdades. São faculdades que eu quero estudar, sabe? Tipo, Federal de Juiz de Fora, a própria UFMG, né, que é Federal de Minas Gerais. Ou, tipo, outras, assim, federais perto lá do interior. Que simplesmente, tipo, pagavam por esses cadáveres. Quando não tinha mais demanda justamente por cadáveres, eles começavam a literalmente derreter os corpos com ácido na frente dos outros prisioneiros, né, dos outros pacientes, pra vender a ossada. Né? Então, tipo assim, gente, é simplesmente pensar, assim, em lucro e completamente ignorar, sabe, as vidas das pessoas realmente que existiam naqueles corpos e que eram vistos, né, como pessoas abjetas, como pessoas que não eram, tipo, mesmo que fossem realmente, né, doentes mentais, a maioria lá também nem era. Tipo, foi parar lá porque alguém não quis, tipo, às vezes era uma pessoa que tava andando sem um documento na rua. Tinha um que falou que, ai, ele tinha sido acusado de ter colocado um veneno no café de alguém no trabalho e ele foi pra lá e ficou lá por, tipo, décadas. Então, assim, e às vezes a família nem sabe onde a pessoa tá. E, sim, um desespero profundo. Eu li este livro, assim, bem segmentado, por vários, tipo, fiquei, sei lá, acho que uns 2 meses lendo esse livro. Porque não é nem exatamente que ele é pesado, quer dizer, ele é pesado, mas, assim, é um sentimento, assim, que, ai, é uma coisa muito ruim de você sentir, não dá nem pra imaginar que realmente todo mundo que aparece nesse livro passou. E todas as pessoas aqui aparecem com o nome inteiro delas, aparecem, tipo, muitas vezes as fotos da época e as fotos das pessoas quando o livro foi escrito. Então, assim,
É realmente. Nossa, é uma maravilha. Esse livro é realmente um feito, assim, eu acho que pro Brasil, todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria assim, ler esse livro. Isso foi um pouco da introdução, né? E eu só tô fazendo meio que nem no livro, porque no livro, nos primeiros capítulos, eles são. Esse livro é bem curtinho, até. Mas no primeiro capítulo, ela dá meio que, tipo assim, um bem bolado de todas as informações que você vai ter, conforme o livro. E aí vai tendo, né, justamente o aprofundamento e as histórias únicas de cada pessoa e etc. Gente, simplesmente, imagina 60 mil mortos, 60 mil pessoas que morreram nessa instituição. Enfim, aqui eu vou ler o comecinho, que faz parte aí dessa introdução, que fala das pessoas, né, que eram enviadas aí, e aí tem também uma questão que eles chamam de trens de loucos, então as pessoas eram enviadas para esse hospício grandão em Barbacena, do Brasil inteiro. Então, podia ser, né, por trem, às vezes por ônibus, é que os trens de louco é uma expressão que eles usam bastante aqui, né, as pessoas da cidade, mas também por viaturas policiais. Então, sabe, não era uma questão, tipo, às vezes vai ter um caso também que fala do menino que nasceu com uma condição, assim, que a cabeça dele ficava cheia d'água, e a família, tipo, simplesmente colocou ele lá, porque tinha, tipo, muito filho pra criar, e assim, são pessoas que estão em extrema condição de vulnerabilidade social, às vezes não tem outras opções, achavam que talvez até estariam fazendo bem, né, pra essa pessoa, mas no final, né, era realmente uma tortura, era um holocausto, né, a gente tem meio que isso, né, o sofrimento da Europa como a pior coisa que já aconteceu na humanidade, mas a gente pode ver coisas tão piores quanto que aconteceram aqui no Brasil, ou na própria América Latina inteira, né, tipo, a violência que aconteceu com as pessoas escravizadas, no tráfico, né, da África pra cá, enfim, é só porque a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu que quem tem que ter a nossa empatia são os europeus, e não os latinos, né, enfim. Então agora eu vou ler um trecho que fala sobre quem que era enviado nesses trens de doido, trens da loucura, etc. Cerca de 70% não tinham diagnóstico de doença mental. Eram epiléticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, gente que se tornara incômoda para alguém com mais poder. Eram meninas grávidas, violentadas por seus patrões. Eram esposas confinadas para que o marido pudesse morar com a amante. Eram filhas de fazendeiros, as quais perderam a virgindade antes do casamento. Eram homens e mulheres que haviam extraviado os documentos. Alguns eram apenas tímidos. Pelo menos 33 eram crianças, que são esses que eu falei dos meninos de Barbacena, né? Então, aqui vai contar um pouco sobre as condições gerais lá, porque eu acho que vale a pena ter um pouco dessa descrição, assim, pra gente entender como que eram essas décadas, né, e como era a condição de vida dessas pessoas. Homens, mulheres e crianças às vezes comiam ratos, bebiam esgoto ou urina, dormiam sobre capim, eram espancados e violados. Nas noites geladas da Serra da Mantiqueira, eram atirados ao relento, nus ou cobertos apenas por trapos. Instintivamente faziam um círculo compacto, alternando os que ficavam do lado de fora e no de dentro, na tentativa de sobreviver. Alguns não alcançavam as manhãs. Meu Deus. E aqui até cheguei a falar que tinham dias que morriam 16 pessoas quando tinha essa questão aí do frio, porque eles não tinham roupa. Gente, eles não tinham roupa. Tem várias fotos que aparecem, tipo, a cada capítulo, né, são fotos que foram tiradas na época, etc. E aí vai falar aqui também depois, de um jornalista, né, de foto, jornalista, não sei exatamente o termo, mas que ele foi lá, acho que, tipo, na década de 60, tirar fotos, e, tipo, isso foi pra imprensa na época, mas não interessava ninguém que isso parasse, que isso acabasse, sabe? Porque quem que ia se beneficiar de isso não estando mais funcionando, né, essa instituição demoníaca, simplesmente. Esse hospício, ele era financiado, né, por dinheiro público, mas também tinham essas questões aí que eu falei do trabalho. Eles exploravam a mão de obra das pessoas e, enfim, essa parte aqui é bem interessante porque vai falar do ponto de vista, o nome do capítulo é O Único Homem que Amou Colônia. Então, vai ser um neto aí do administrador, né, do hospício, e ele morava meio que perto e ele via aí, né, as pessoas, justamente esses loucos, né, os pacientes do Colônia, eles trabalhando noite e dia. O menino intuía que alguma coisa estava errada. Da varanda da casa colonial, Luiz Felipe via os pacientes abrirem estrada na enxada. A ferramenta também era utilizada na plantação. Registros da instituição apontam que, em 1916, quase metade da receita do hospital foi garantida pelo suor dos pacientes e pela venda dos alimentos que eles plantavam. Então, e aqui também vai falar depois, né? Conserto de vias públicas, limpeza de pastos, preparação de doces, a venda de roupas, 4.000 peças só naquele ano. Também era negócio lucrativo. Porque muitas vezes eu ficava, mas por quê? Qual é o propósito? O que o Estado tá lucrando com isso, né? De, tipo, manter essas pessoas nessas condições subhumanas? É isso. É literalmente lucro. É lucro. É lucro. É dinheiro. E essas pessoas estavam fazendo alguém mais poderoso ganhar alguma coisa. Então, e aqui também é muito interessante que eu nem falei da venda dos cadáveres. Então, não só dos cadáveres, mas dos órgãos, né? Aí, nossa, é uma cena meio que de filme, assim, que ela começa a descrever.
de um professor de uma faculdade, que ele vai meio que descobrindo aos poucos de onde que estavam surgindo tantos cadáveres assim, né, na faculdade de medicina e tal, e ele vai descobrir então que é justamente aí do Colônia. E aqui outro trecho que eu acho que vale a pena a gente ver. Em uma década, a venda de cadáveres atingiu quase 600 mil reais, fora o valor faturado com o comércio de ossos e órgãos. O fornecimento de peças anatômicas, aliás, dobrava nos meses de inverno, época em que ocorriam mais falecimentos no Colônia, se comparado ao período de verão. Essa questão dos corpos e, que nem falei, né, da exploração, aí realmente da mão de obra, foi o que me deixou mais louca da cabeça lendo esse livro. E também as histórias, né? Então vai ter, nossa, tem uma muito bonita também, muito triste, que vai falar de uma menina que, tipo, as mulheres engravidavam, né? Foram décadas que esse lugar ficou em funcionamento. Então, e falou que era mais de 30 mães que tiveram os bebês tirados, simplesmente. Tipo, a criança acabou de nascer e eles arrancavam e, tipo, doavam pra. Não doavam, né? Mas, tipo, alguém adotava. E vai começar, em um capítulo vai falar sobre a história de uma mulher que. E no começo já começa com, tipo, ela tentando se suicidar, porque a vida dela não faz sentido, ela não, tipo, não se sente conectada com a família. E aos poucos ela vai descobrindo, então, a história dela, né? Ela vai descobrir, então, que a mãe dela, ela não é filha biológica da mãe, a mãe dela é adotiva, né? E justamente nunca amou ela e etc. Não que, tipo, você ser adotada, você não vai ser amada, né? Acho que justamente ao contrário. Mas esse daqui é um exemplo muito pontual, né? Mas vai falar sobre como a mãe dela era, na verdade, uma das mulheres que estava internada, né, no Colônia. E ela tinha sido, né, tirada da mãe com poucos dias de vida. E, justamente, numa dessas tentativas de suicídio que ela teve, ela ficou internada perto da mãe, uma época em outro hospital psiquiátrico e etc. Então, e quando ela foi ir atrás, ela descobriu, tipo, onde a mãe tava, porque ela não tava mais exatamente no Colônia, né, porque faziam, tipo, décadas, assim, que ela tinha se separado da mãe, né. Então, quando ela foi ir atrás dela, a mãe tinha morrido, tipo, pouco tempo. E esse realmente foi um dos casos que mais me tocou, porque falava como a mãe dela sempre comemorava o aniversário dela e falava que um dia a filha dela ia voltar pra ver ela. E, tipo, ela realmente foi procurar ela, só que ela era tarde demais. Que a mulher já tinha morrido. E, nossa, era muito pesado também, porque falava que ela passava fome. Então, tipo, tinha uma parte como se fosse a solitária, assim, de uma prisão, né? Quando a pessoa se comportava mal e etc. E essa mulher, né, a mãe dela, era enviada pra essa parte. E ela tinha que comer ratos, porque não davam comida pra esta mulher. E também essa questão da comida é bem abordada aqui. Então, falava que parecia ração de porco o que serviam para essas pessoas, né? Então, e aí também fala bastante, tipo, de bebê, tem uma parte que fala, né, das criancinhas, assim, e que nem falei, vai passar, né, por funcionários, tanto que eram coniventes, então que olhavam e não faziam nada, né, justamente, tipo, meio que torturavam mais ainda as pessoas, mas vai também ter pessoas que tentavam fazer o bem. Então tem um caso de uma mulher que ela paga com o próprio salário, leite em pó pra dar pras crianças beberem, porque não tem nada, tipo, gente, que desespero. Que desesperadora essa história, realmente. Esse caso aqui que eu vou ler agora é o que eu tinha dito sobre uma empregada doméstica que foi estuprada pelo patrão. E aí, meio que a história sempre se repete, né? Uma criança que nasceu numa região pobre, a família não tinha muitas condições de cuidar, e ela meio que foi adotada, né? Era trabalho escravo, basicamente, por uma família mais rica, em outro estado, e ela foi estuprada pelo patrão quando ela tinha, tipo, 14 ou 15 anos, e ela foi estuprada algumas vezes, não, acho que na segunda vez que ela foi estuprada, ela acabou engravidando, e esse homem, né, tinha poder aquisitivo, tinham, né, contados aí, e mandaram ela justamente aí pro Colônia. Então, eu vou ler aqui o trechinho que fala que ela, quando ela chegou aí, e depois conta toda a história de vida também do filho dela, porque ela dá luz a ele dentro do Colônia. Depois ela é meio que libertada, ela sai, ela volta a trabalhar, só que acabam tirando ele dela depois de uns anos, e ela não tem contato com ele por décadas, tipo, muitos anos, e aí conta toda a história de vida dele passando por orfanatos e, tipo, questões, assim, de instituições religiosas que tinham a ver, né, com, tipo, cuidar de órfãos, etc. E todos os abusos também que esses meninos sofriam, né, então, tanto, tipo, assim, realmente de tortura, falava que tinha um cara que cuidava deles, que dava lições quando eles não se comportavam, né, com um fio, assim, tipo, elétrico, tipo, ele fazia as crianças darem as mãos e quando encostavam tudo um no outro com um fio, dava um choque e todo mundo passava mal. E também tinha um outro que falava que, tipo, abusava mesmo das crianças, e, inclusive, que ele tinha sido denunciado na época, mas não tinha ainda o ECA, não tinha o Instituto da Criança e do Adolescente, que só foi criado em 1990. Então, essas denúncias não foram pra nenhum lugar. Então, violência contra menores, né, sexual,
não tinha nenhuma validade as denúncias no Brasil até 1990, o que me deixa completamente transtornada. Será que até hoje tem realmente relevância também? Acontece alguma coisa com essas pessoas? Enfim. E aqui, então, voltando, né, pro caso realmente da mãe do menino, inconscientemente colocou a mão sobre a barriga na tentativa de proteger o filho. Que lugar era aquele? Porque as pessoas estavam ali. Os gemidos de lamento eram ensurdecedores. Mesmo grávida, ela tomou seu primeiro eletrochoque para amansar, disseram os guardas. Foi a última coisa que ouviu no seu primeiro dia na assistência, nome dado ao setor feminino da colônia. E depois a gente vai ter aqui no final essa questão, assim, da luta antimanicomial, então vai ter alguns médicos, alguns psiquiatras, alguns psicólogos, né, que tentaram mudar a visão de, né, simplesmente meio que torturar as pessoas para fazer os problemas psicológicos irem embora. Era meio que isso, né, gente, o raciocínio. E essa parte, junto com a questão do jornalista, e como que ele conseguiu chegar e tal, que eu tinha falado, né, que ele foi o que tirou a maior parte das fotos que aparecem no livro, e que a gente tem mesmo, né, de registro desse lugar, eu achei que ela se estendeu um pouco demais. Não essa questão da luta antimanicomial é importante, mas dando do jornalista, porque, eu não sei, é porque às vezes tem essa questão, né, tipo, de expandir a história da pessoa. Então, tipo, precisava mesmo saber todos os detalhes da vida desse jornalista, sabe? Enfim, às vezes eu senti que ela divagou um pouco demais nisso. Essa é realmente, eu acho que a minha única ressalva que eu tenho com relação a esse livro. Essa parte especificamente do jornalista, mas eu acho que foi um ponto, tipo assim, eu também sou jornalista, então eu quero dar ênfase também nesse carinha aqui que é jornalista, sabe? Então, enfim, aqui fala um pouco sobre a hidroterapia, no finalzinho também, né? Que era também chamada de ducha escocesa, que é algo que foi sido banido aos poucos, né? Durante essa reforma aí da luta antimanicomial. A hidroterapia, feita com temperatura e volume de águas controlados, também teve a finalidade deturpada no hospital. Os banhos gelados, promovidos na calada da noite como forma de castigo, eram mais uma maneira de debilitar organismos já fragilizados por doenças físicas e mentais. E aí, no finalzinho do livro, a gente vai ter a questão, assim, do que restou do Colônia, porque o que ele é hoje em dia, né? Museus que foram construídos, então também teve uma história que era interessante, que era de uma funcionária que falou que ela era apaixonada por um dos detentos, né, por um dos pacientes aí, só que eles, né, não puderam viver, falou que ela não viveu esse amor, e depois que ele morreu, ela guardou o crânio dele por 2 décadas. Ela ia em bares e ficava bebendo com a caveira. E ela começou a ficar mal falada na cidade. E então ela doou a caveira pra esse museu aí, né, que fizeram do Colônia. E agora eu vou ler um trechinho no final, que eu acho que encapsula bem o que ela queria passar nesses últimos capítulos. Tragédias como a da Colônia nos colocam frente a frente com a intolerância social que continua a produzir massacres. Carandiru, Candelária, Vigário Geral, Favela da Chatuba são apenas novos nomes para velhas formas de extermínio. Ontem foram os judeus e os loucos. Hoje, os indesejáveis são os pobres, os negros, os dependentes químicos, e com eles temos o retorno das internações compulsórias temporárias. Então, é isto, gente. Este livro é extremamente impactante. Eu quero ler todos os outros dela agora, né? Porque ela tem um que fala sobre Brumadinho, um que fala da Botkiss, um que fala sobre os incêndios, né, que teve lá nos alojamentos do Flamengo, que era uma adolescente, né, eram meninos adolescentes, assim. Enfim, outras histórias extremamente tristes, mas eu gostei muito do jeito que ela torna tudo muito real. Então, você realmente consegue sentir tudo que essas pessoas passaram. E é isso. Ler é sobre justamente conhecer cada vez mais o mundo que a gente está inserido. E os livros dela são uma ótima porta pra tudo isso, né? Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Eu li muito, mas eu acho que foram todos trechos muito necessários que, assim, enquanto eu estava lendo, me marcaram muito. Então é isso. Vou pensar sobre tudo isso para sempre na minha vida. Realmente algo que não... que nem conhecimento, o que você lê nunca tiram de você, né? Eu tô bem filosófica nesses últimos vídeos, né? Falando, leitura, não sei o que, mas enfim. Ler é muito bom, ler é maravilhoso. Leiam sempre que vocês possam.